Seguir repercutindo então esse assunto sobre a posse de Javier Milei, agora com a professora de Relações Internacionais, Flávia de Araújo, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professora, uma boa tarde, muito bem-vinda aqui na CNN Brasil. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde, Muriel. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Professora, quero começar te ouvindo então sobre qual que é a sua avaliação sobre toda a cerimônia que aconteceu hoje, sobre algumas escolhas feitas por Javier Milei, principalmente, de não discursar ao Congresso também. Qual que é a sua avaliação da cerimônia de hoje, desse cenário aí para que ele fosse empossado? Muriel, eu acredito que foi um aceno para o seu público, né, para os seus eleitores, e fazendo jus ao que ele falou durante a campanha, de que ele não faria nenhuma concessão ao que ele chama de casta política, ou seja, aos políticos tradicionais. No entanto, hoje é um dia de festa, né? Hoje é o grande dia da redemocratização da Argentina, 10 de dezembro. Então, é um dia de posse do novo presidente, e por isso que eu chamo de dia de festa. Mas a partir de amanhã, o atual presidente Javier Milei vai ter que lidar com a realidade, né? E ele teve que lidar nas últimas semanas com isso também, ou seja, fazer acenos ao macrismo. O atual ministro de Economia que ele vai empossar hoje também é do time do Macri, do ex-presidente argentino. Então, o discurso dele destoa um pouco da realidade, né? Porque ele vai precisar de mais apoio no Congresso, ele tem uma minoria e para governar é preciso, a gente sabe, desse apoio, não só desse simbolismo com que ele fez para sua base eleitoral, que é importante, ele vai precisar dessas pessoas mobilizadas nesses próximos 6 meses de governo e se esquece um pouco das alianças que ele já teve que fazer, as concessões para o próprio macrismo, para a Patrícia Bullrich, que faz parte dessa corrente política também. Então, o que a gente tem visto é uma retórica ainda muito agressiva ou mais alinhada ao que ele falava na campanha, mas com muitos tons de moderação, para que ele consiga, de fato, governar a Argentina a partir de amanhã. Professora, um dos últimos atos de Alberto Fernandes como presidente da Argentina foi justamente declarar ali decretar no Diário Oficial da União, o Diário Oficial da Argentina, um pedido aí para garantir a segurança de presidentes e ex-presidentes também. Que tipo de movimento é esse feito por Alberto Fernandes praticamente 24 horas antes dessa cerimônia de posse de Javier Milei? Existe uma preocupação por parte do peronismo, né? Das várias vertentes do peronismo, mas tem muito a ver também com o atentado que a ex-presidente Cristina Kirchner sofreu. E agora essa movimentação do Fernandes também com medo de uma possível onda de violência, o que sinceramente acredito que não vai acontecer. O próprio Javier Milei falou muito e bateu nessa tecla, inclusive no discurso de hoje, de que não recorrerá à violência e isso está fora de cogitação, mas ele enfatizou isso e falou várias vezes também, se vocês pegarem a íntegra do discurso, em seguir a lei, tudo pela lei. Então, uma sinalização também de certo apaziguamento no cenário social da Argentina. E outra coisa importante que o Milei também sinalizou é que ele disse que aceitará pessoas de qualquer vertente política que venham participar do seu governo ou compor essa base no Congresso, desde que participem, que queiram realmente contribuir para o seu projeto político. Então, eu acho que foi uma resposta do Milei já para essas movimentações do Alberto Fernandes, que foram as últimas aí no fechar das cortinas do seu mandato, né? Mas acho que também há uma preocupação que é muito geral, muito forte com essa coisa da violência, mas eu não vejo isso. A gente não teve manifestações violentas ainda. O que a gente teve foi esse gesto, por exemplo, da ex-presidente Cristina Kirchner, isso vai aumentar a animosidade. Mas a Argentina já é uma sociedade polarizada já há muitos anos, né? Eles chamam lá de La Grieta. E não sei, a gente vai ver agora nos próximos meses, se a partir de amanhã você vai ter um acirramento disso. Eu sinceramente espero que não, a gente já passou por momentos parecidos aqui no Brasil, que infelizmente culminaram em episódios de violência, e eu espero que o país vizinho, que tanto agrega ao Brasil, não incorra no mesmo erro.
Perfeito. Agora, professora, sobre o discurso de Javier Milei, estou aqui tentando lembrar de alguns pontos importantes da fala dele. E ele fala que o cenário da Argentina exige uma ação e exige uma ação imediata. A gente sabe que isso não é novidade realmente, a gente está acompanhando esse cenário e sabe que a tendência é que quanto mais o tempo vai passando para a Argentina, principalmente economicamente, mais complicado parece que o cenário vai ficando. E aí Javier Milei disse o seguinte, que 100 anos de fracassos não podem ser desfeitos em um dia, mas um dia começa e esse dia é hoje. Gostaria de te ouvir sobre esses pontos trazidos por Javier Milei no discurso e sobre esse desafio que ele tem daqui para frente, levando em consideração que a tendência agora, pelo que ele tem dito, é começar a enxugar a máquina pública, diminuir a quantidade de ministérios. Até que ponto vai ser realmente possível tentar controlar, frear a inflação, por exemplo, levando em consideração que ontem na Argentina teve uma surpresa e um aumento no preço do combustível em mais de 30% e aí, consequentemente, com esse aumento no preço do combustível, aí já vai aumentando também a inflação daqui para frente. Quero te ouvir sobre esses pontos também, professora. Esse ponto que você trouxe, Muriel, é bem interessante porque ele tocou em alguns pontos da história argentina. Há um certo exagero nessa frase dele, né, de 100 anos de derrota, de coisas horríveis que aconteceram. E ele faz muita menção ao século XIX também, ao longo do seu discurso, porque ele tenta resgatar algumas figuras históricas do que seria o liberalismo político e econômico da Argentina, presidentes dessa vertente, até pensadores dessa vertente. Então ele prefere resgatar essas figuras do século XIX e quando chega no século XX, ele ataca o século XX justamente que foi o grande século que teve a corrente do peronismo, né? A grande força política argentina. E é isso que ele chama de coletivismo e faz uma crítica bem acirrada, bem forte ao longo do discurso. Ele bateu muito no kirchnerismo, principalmente, no peronismo no geral e no kirchnerismo. Só no final do discurso que ele faz uma menção a quem quiser se somar ao seu governo, independentemente da vertente política que venha. Então, acho curioso como ele monta essa retórica ao longo do seu discurso, né? E bate duramente, então, no peronismo e principalmente no kirchnerismo, que foi a grande corrente política das últimas décadas na Argentina. Em relação às medidas concretas, o que ficou mais óbvio é a questão do corte de gastos. Então, ele realmente pretende diminuir a quantidade de ministérios para 8, ele fala do fim de subsídios também, de um Estado mínimo. Ele não usa essa palavra exatamente, mas ele fala fala claramente na redução do papel do Estado e das despesas do Estado, né? Agora, ele não diz como ele fará isso e, principalmente, ele não diz... Aliás, para diminuir o Estado, nesse primeiro momento, vai ser uma canetada, né? Ele não vai precisar nem do apoio do Congresso. Agora, ele não diz como ele vai combater o principal problema da Argentina hoje, que é a hiperinflação. Isso segue como uma incógnita. O que a gente tem como sinalização é o próprio ministro da Economia dele, o Luiz Caputo. Ou seja, ele era do macrismo, uma vertente à direita, simplesmente, não tão à direita quanto o Javier Milei. Então, o que a gente cogita para amanhã seria uma política econômica mais conservadora à direita, ou seja, que tente de realmente conter a hiperinflação, mas a gente ainda não sabe exatamente como, se vai dar seguimento a privatizações, mas a questão da inflação não esbarra nisso, né? E como ele faria essa contenção. O discurso não explica, só diz uma frase, né? Que ele fala assim de um remédio amargo, né? Um gole amargo, na verdade. Só que o que isso significa? Ao falar isso, ele também se defende dos inúmeros problemas que ele vai encontrar a partir de amanhã. Porque a cada medida que ele tome, a inflação, a tendência é que aumente, que os problemas políticos e econômicos, sociais também aumentem, e ele precisa dar uma resposta para essa população. A população argentina é um pouco mais impaciente que a brasileira, então ele tem aí 6 meses para dar uma resposta minimamente satisfatória. Já se defendeu no discurso dos possíveis problemas que surgirão.